Dentre as muitas técnicas de desenho empregadas na construção da figura humana, aquelas destinadas à representação do movimento têm particular importância para desenhistas de histórias em quadrinhos, desenhistas de desenhos animados, enfim, todo e qualquer ilustrador que vise retratar uma cena, representar um momento de uma história, um momento de uma narrativa. Por isso hoje dedicaremos o vídeo à técnica da articulação. Refiro-me à articulação entre membros superiores e membros inferiores. Comece por perceber o seguinte: é do formato, tá certo, de braços e pernas que decorre uma articulação natural, tá bom? Mesmo que a figura esteja parada, nós vamos perceber que existe algum nível de angulação entre a porção superior do membro, que no caso do braço, e sua porção inferior, que no caso o antebraço. Mesmo que o personagem estenda ao máximo seu braço ou sua perna, ainda haverá algum nível de angulação decorrente do cotovelo e do joelho, certo? E é importante que seja assim. Isso por si já agrega grande movimentação à pose do personagem. Percebam que mesmo parado, tá certo? Existe um movimento decorrente dessa angulação. O que nós pretendemos então é assimilar isso, nos apropriarmos dessa movimentação para imprimir maior dinamismo às nossas cenas. Comece por perceber que o afastamento entre as pernas varia muitíssimo. Elas podem estar parcialmente abertas, como também há situações de movimento intenso, no caso de uma luta, de uma corrida, em que haverá um grande afastamento entre as pernas. A abertura do personagem tende a se ampliar nesses casos, nos casos em que há uma maior intensificação do movimento. Outra coisa a se observar, outro aspecto a se observar diz respeito ao levantamento dos braços, ao grau de levantamento dos braços. Eles podem estar abaixados, o que acontece quando os cotovelos coincidem com a linha da cintura. Eles podem estar ocupando uma zona ou posição medial, que acontece quando os cotovelos são levantados, são erguidos até o peitoral ou até a linha dos ombros. E eles podem estar erguidos, o que acontece quando os cotovelos estão acima da linha dos ombros. Essas três situações, por sua vez, implicarão em uma infinidade de poses. Então perceba que esses recursos por si, o afastamento das pernas e o erguimento dos braços, já implica em uma gama imensa de poses. E variar nas poses é essencial para aqueles que desejam representar a vida, a figura humana em movimento. Então, dito isso, vamos observar outro aspecto de suma importância: a angulação do braço e das pernas em si. No momento que nós articulamos braços e pernas, forma-se um ângulo. Aqui no caso nós temos um ângulo de quase 90 graus, certo? Você deve observar esse ângulo, você deve observar a diferença, a variação entre a direção do antebraço e da porção medial do braço. Sempre observe esse contraste entre as direções do braço e do antebraço, assim como da porção superior da perna, tá bom? E a porção inferior, essa região aqui da canela, certo? Observe essa diferença de direção e a angulação. Alternar esse ângulo, variar esse ângulo, vai novamente estar implicando em diferentes poses. Então, no momento de criar uma pose, no momento de pensar na dinamização da figura, considere esses fatores: abertura, posição dos braços, de grau de levantamento dos braços, também grau de articulação, de flexão e contração dos membros superiores e inferiores. Por fim, um outro recurso que vai estar implicando em grande valor dinâmico para a sua pose diz respeito ao contraste entre o grau de levantamento dos cotovelos e dos joelhos. Nem sempre eles vão estar sendo erguidos de forma simétrica. Há situações assimétricas. Aqui vocês observam que o cotovelo está
acima da cabeça, cotovelo direito da personagem, enquanto que o cotovelo esquerdo está sendo posicionado abaixo da linha dos ombros. Esse contraste entre o cotovelo direito e o cotovelo esquerdo, poderia dar-se também nos joelhos, vai estar implicando novamente em uma gama, em uma infinidade de poses. Então vamos revisar: afastamento, né, das pernas, grau de levantamento dos cotovelos, dos braços, direção e angulação entre a porção medial e inferior do membro, e que mais? Contraste entre posicionamento de cotovelos e joelhos. Esses recursos somados verdadeiramente vão estar enriquecendo o teu desenho de poses. Vamos ver como isso é aplicado ao manequim. Nós começamos o desenho do manequim, vocês sabem muito bem, pela elipse ou por um círculo seguido de um trapézio. Você precisa ter em mente desde já qual a sua intenção com relação à pose. Eu sei, eu quero desenhar um personagem com um dos braços erguidos e o outro mais abaixado. Eu sei também que eu quero deixar as pernas do personagem algo afastadas. Você precisa ter essa intenção desde já. O que o personagem está a fazer? Isso é essencial para um correto posicionamento, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Nós estabelecemos, claro, logo após a cabeça, o tronco. E com base na posição dos ombros e do quadril, nós começamos a esboçar os membros inferiores e ou superiores. Faz diferença começar pelos superiores, pelos inferiores? Não necessariamente. Então perceba que esse braço aqui, o direito, foi erguido e ele tem uma angulação entre sua porção medial e sua porção inferior. E esse aqui, além de estar abaixo da linha dos ombros, tem outra angulação. Essa angulação é uma, essa é outra. Esse contraste por si já estará agregando valor à pose. Tornará a pose mais natural, mais crível. E o mesmo há de se dar no caso do delineamento dos membros inferiores, das pernas, variando nessa angulação, variando na direção, consequentemente. Essa porção superior e inferior dos membros, nessa articulação, no grau de articulação, nós estaremos agregando grande valor a nossas poses. E se você concorda com isso, se você consegue perceber isso, se você tem a maturidade estética, técnica para perceber isso, como isso agrega valor ao seu trabalho, você vai se inscrever no canal. Você vai se inscrever no canal para aprender mais sobre isso. Você também tem toda a possibilidade de, logo ao final desse vídeo, clicar no vídeo que eu vou deixar selecionado, que complementa esse. E estudando esse vídeo, você vai ter uma possibilidade muito maior de impulsionar a sua técnica como desenhista. Você acredita no valor da técnica? Se inscreve no canal, envia o vídeo para aquele teu colega que também quer aprender a desenhar e vem junto comigo alcançar um novo patamar como desenhista. Técnica da angulação. Você pensa que já ouviu falar tudo que poderia acerca dessa técnica? Isso é só o começo. Eu pretendo te passar muito mais para você que acompanha o canal. Consegue enxergar? Vamos ficando por aqui. Até um de nossos próximos vídeos.